Olá, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre lipoaspiração. A gente fez uma enquete lá na minha fanpage e uma das cirurgias mais respondidas como a cirurgia que você gostaria de fazer, cirurgia plástica que você gostaria de fazer, foi a lipoaspiração. Quer dizer, na verdade a abdominoplastia foi primeiro e a lipoaspiração foi a segunda. Eu já fiz um vídeo sobre abdominoplastia e eu falei assim, agora eu vou fazer sobre lipoaspiração. Pelo mesmo motivo, né? Foi uma cirurgia muito solicitada, requisitada, e eu imagino que seja uma cirurgia que as pessoas têm bastante dúvidas a respeito. Uma coisa que eu falei também no vídeo de abdominoplastia, que eu tenho que repetir para lipoaspiração, é que a cirurgia de lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento corporal, né? Então as pessoas têm essa ilusão de que elas estão gordinhas, que estão acima do peso e que elas vão fazer uma lipoaspiração e elas vão ficar magras. A cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia que a gente chama de uma cirurgia de contorno corporal. A gente vai fazer uma melhoria do contorno do corpo. A gente não tem o objetivo com a lipoaspiração de fazer um emagrecimento global do paciente. É óbvio que algumas pacientes têm uma localização, uma gordura localizada, né, mais espessa, mais abundante em determinadas regiões, como culote, dorso, né, região anterior de abdômen, e aí a gente pode até fazer uma retirada maior de gordura nessas regiões, mas o objetivo não é emagrecimento, não é perder peso e diminuir o peso na balança. O objetivo continua sendo melhorar o contorno corporal. A gente tem um limite da quantidade de gordura que a gente pode tirar proporcionalmente ao peso do paciente. Então a gente não pode sair tirando 10 quilos, 10 litros de gordura, porque isso pode ter uma repercussão hemodinâmica, uma repercussão na circulação, no equilíbrio, né, da pressão sanguínea, equilíbrio funcional do organismo, fisiológico, né? É óbvio que algumas pacientes estão apenas um pouquinho acima do peso, tem essa gordura localizada e aí elas podem submeter a lipoaspiração. É muito frequente o paciente que tem aquela gordurinha ali, aquela pochete, paciente que malha, que faz uma alimentação, né, normal, que não está muito acima do peso, e mesmo com todas essas condições favoráveis e com exercícios físicos, aquela gordura não sai, né? Então tem uma questão genética associada e a gente entra então com a lipoaspiração para resolver esse problema. Como é que é a cirurgia de lipoaspiração? A gente faz pequenas incisões em pontos estratégicos de acordo com o local onde a gente vai fazer a aspiração. A gente utiliza algumas cânulas, né, que são os aparelhos, né, o instrumental cirúrgico que a gente precisa para fazer essa retirada. Essa retirada ela pode ser feita com seringas ou com um lipoaspirador, que é o aparelho que faz essa sucção da gordura. Isso é muito individual de cirurgião para cirurgião e de caso para caso. Quando a gente vai ter uma lipoaspiração num volume maior, em que a gente vai precisar retirar mais gordura, a gente tende a usar o lipoaspirador. Quando a gente tem uma lipoaspiração menor, uma gordura mais localizada, a gente tende a usar mais a seringa. Eu gosto muito de usar a seringa, eu acho que ela dá um resultado de contorno um pouquinho mais preciso do que o lipoaspirador. Eu acho que o lipoaspirador, né, na minha opinião pessoal, é muito bom para fazer aquela redução maior de volume, mas para dar aquele contorno fino, eu acho que a seringa acaba dando um resultado um pouquinho melhor. E como é que é o pós-operatório dessa cirurgia? Tem aquele inchaço, aquele edema, uma queimação, dá uma sensação da pele estar um pouquinho descolada, que literalmente está. Então é muito importante no pós-operatório o repouso, o uso de cintas, de malhas que possam fazer a adesão dessa pele que está ali, né, mexida, né, que foi, né, lipoaspirada, para que ela cicatrize na posição adequada. E também muito importante no pós-operatório de cirurgia de lipoaspiração é a drenagem linfática.
Essa drenagem linfática é importante para ajudar a diminuir esse edema, a equimose, né, aqueles roxos que ficam também na região que a gente faz a lipoaspiração, e não deixar criar aqueles nódulos. São muito frequentes em pós-operatório tardio de lipoaspiração nas pacientes que não fazem um pós-operatório adequado, com uma drenagem adequada, com um profissional adequado, treinado especificamente para esse tipo de pós-operatório, e faz aqueles nódulos, aquelas ondulações, a pele pode ficar um pouco retraída, né, com um aspecto esquisito, com um aspecto, né, não natural, e isso tudo pode ser prevenido quando a gente tem uma orientação de pós-operatório adequada. Uma dúvida que eu recebo frequente, né, das pacientes que têm uma alimentação legal, que fazem exercícios regulares, mas que querem melhorar aquele contorno corporal, aquela gordurinha localizada que não sai, mesmo com todos os exercícios que elas fazem, é justamente quanto tempo depois da cirurgia elas podem retornar às suas atividades físicas regulares, principalmente quem já está, né, envolvido naquele processo, né, de exercício físico regular e não quer ficar parado muito tempo. A gente normalmente pede, né, até por uma questão de bom senso, para que se fique afastado temporariamente dessas atividades, e normalmente eu peço em torno de 4 a 6 semanas, de acordo com a recuperação individual de cada um, né? Tem gente que recupera mais rápido, sente menos dor, tem gente que demora mais tempo para recuperar, tem gente que sente mais dor, e aí o retorno é um pouquinho mais lento para essas atividades, mas em torno de um mês a pessoa já está voltando às atividades normais, e aí a gente já pode voltar às nossas atividades físicas regulares, porque a gente não pode fazer a cirurgia e parar e interromper o que é o mais saudável, que é a atividade física regular. Pelo contrário, a gente vai fazer cirurgia para a gente ter um corpo ainda mais bonito e poder estimular ainda mais essa vontade de continuar se exercitando. Muitas pacientes querem fazer lipoaspiração, mas elas têm medo da cirurgia, né? Elas têm medo da lipoaspiração. É a cirurgia plástica que mais as pacientes referem esse tipo de preocupação. Por quê? Porque a maioria dos óbitos que ocorrem em cirurgia plástica e que são veiculados na mídia, né, nos jornais, são relacionados à lipoaspiração. Por que acontecem esses óbitos, né? Normalmente são pacientes que fizeram grandes lipoaspirações em volumes muito grandes de gordura, de mais de um decúbito, ou seja, com dor na parte das costas, na parte da frente, com mudança de decúbito, e principalmente quando as pacientes querem usar essa gordura para aumentar, por exemplo, os glúteos. E aí faz-se a retirada dessa gordura e a enxertia, né, a recolocação dessa gordura na região glútea. Nesse momento em que você está fazendo essa reposição da gordura na região glútea, ela pode ter uma migração na região, se você fizer a aplicação na região inadequada, ali próxima à musculatura, com uma grande irrigação que existe na região glútea, pode haver uma migração dessa gordura para a corrente sanguínea e para o pulmão, fazendo uma embolia pulmonar, que é a principal causa de óbito nessas pacientes que vão a óbito em lipoaspiração. Mas se você tem uma cirurgia feita com todo um preparo adequado, por um profissional adequadamente treinado, sem retirada de grandes volumes, sem uma enxertia de grande volume em região glútea, com uma enxertia na região adequada, fugindo da parte muscular e dos vasos sanguíneos, você reduz bastante o risco disso acontecer. Então não é a lipoaspiração em si que é perigosa ou que pode trazer um risco grande, né, de uma intercorrência. É a forma como você faz essa lipoaspiração, o profissional que faz, a quantidade de gordura que se retira e se você vai reutilizá-la ou não. Quando você faz uma lipoaspiração sem enxertia e você tira um volume relativamente pequeno, que é a melhor indicação da lipoaspiração, que é justamente aquela questão do contorno corporal, você diminui muito o risco de ter algum tipo de complicação, principalmente uma complicação grave. Algumas pacientes perguntam para mim sobre alguns termos usados para lipoaspiração, por exemplo, hidrolipo ou lipolite. O que significam esses termos? Nada mais é do que a lipoaspiração em quantidades menores. Alguns profissionais, infelizmente, realizam esse tipo de cirurgia em consultório.
né, com anestesia local, sem uma monitorização adequada do paciente. Isso também aumenta o risco de ter complicações relacionadas a essa cirurgia. E aí, por conta da limitação tanto física, estrutural e anestésica, você acaba tendo que remover quantidades menores do que se você estivesse num ambiente hospitalar, com uma anestesista, né, numa condição ideal. E aí eles acabam botando esses termos, né, de hidrolipo, lipolite, né, coisas como se fossem procedimentos mais rápidos, menores, e na verdade são, né, são procedimentos menores, né, porque você tem menos segurança também para você retirar o que você deve retirar. Mas tudo nada mais é do que lipoaspiração, aspiração de gordura, né? Então assim, tenha muito cuidado na hora que você for se submeter a uma lipoaspiração para não se submeter a uma cirurgia, a um procedimento cirúrgico em um local inadequado, porque aí você estaria prejudicando a sua própria saúde, pondo em risco a sua segurança, né, pessoal, se você faz um procedimento cirúrgico que tem riscos num ambiente que não é o mais adequado. Então procure sempre um profissional devidamente habilitado, né, um cirurgião plástico com certificação pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com título de especialista idealmente, e que vai fazer esse tipo de procedimento em hospital. É mais caro, mas também é mais seguro, e a gente tem que oferecer sempre o melhor com a maior segurança possível para que a gente tenha sempre o melhor resultado de forma segura. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui, se inscreve no canal e ativa aquelas notificações para receber os próximos vídeos. Até a próxima!